Profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 6, praticamente todo, tá bom? E aí eu quero que você anote aí, em nome de Jesus. Eu não sei quantos aqui, pode desligar esse aqui, ó. Eu não sei quantos aqui têm conseguido fazer uma leitura anual da Bíblia. Você consegue, não? Quem tem conseguido aqui ler a Bíblia? A gente tem uma dinâmica de tentar ler a Bíblia em família. A gente tem até espalhado isso para você, e aí com algumas perguntas e aprofundamento bíblico. E eu quero mesmo desafiar você a ler a Bíblia e também a praticar, a aplicar essa leitura. Está aqui, ó. Se você ainda não tem, pede os meninos aqui, eu tiro uma foto. Mas a sugestão é que você faça uma leitura com a sua família, ou se você tiver, pode ser online, pode ser, mas a ideia, se não tem ninguém que você faça em casa, mas a ideia é que você não deixe de fazer. E é claro, mesmo se você vai fazer sozinho, você tem que trabalhar essas perguntas. Hoje, nós estamos desafiando você a ler o Novo Testamento. Não sei quantos já leram a Bíblia por inteiro, mas eu quero desafiar você a todo ano dizer assim: eu vou ler a Bíblia todinha esse ano. É sempre bom, porque essa é uma leitura importante. Ela vai te ajudar a te situar na Bíblia. Essa leitura é uma leitura que nos faz ter um conhecimento geral da Bíblia. Então, quero desafiar você a fazer essa leitura. Veja só, plano anual de leitura da Bíblia, sugestões de leitura, Provérbios do Novo Testamento, leitura do primeiro capítulo por dia ou de 3 vezes por semana, algumas perguntas para serem feitas depois da leitura. O que o texto está falando, o que mais chamou a atenção, o que você aprendeu com isto, o que Deus quer que você faça, e aí a questão da aplicação. Então, tenta aí desafiar as pessoas a poderem fazer isso com a família. Isso é muito importante para o crescimento. Veja, essa é uma ênfase que nós queremos dar, que cada casa seja um grupo discipulado. Então essa é a ideia de gerar crescimento e aplicação. Então, por favor, nesse ano de santidade, meu irmão, minha irmã, vamos aplicar mais essa palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação da palavra no nosso crescimento. Então, quero desafiar você a fazer isso com a sua família, em nome de Jesus. Diz o seguinte em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: então, vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, a partir do versículo 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, podemos ler só essa parte? Essa parte eu gosto que todos leiam. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. A base dos limiares se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Como a brasa tocou a minha boca, e eu disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu. Pode dizer? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais,
vede, vede, mas não percebais. Torna insensíveis o coração desse povo, endureceu-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e atentar com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande desamparo. Mas ele ainda ficar na 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como também como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém? Palavra do Senhor para a nossa vida. E aí eu quero trabalhar com vocês algo que a gente precisa não só ouvir, mas também passar. Todo mundo conhece esse texto? Sim? Já ouviu alguma vez ou já leu? Ok? Esse é um texto muito conhecido. Se você for ver, ele é um texto litúrgico até. Ele é um texto litúrgico, né? Há uma ideia de adoração. Quando o profeta percebe que Deus é santo, o que ele faz? Ele percebe que é pecador, pede perdão, vem o Senhor, toca, e ali há perdão dos pecados, e depois que há perdão dos pecados, ele se coloca à disposição para a missão. Então, esse é um texto muito litúrgico, é quase um culto. Mas eu quero trabalhar com vocês algo específico que nós vamos, nesse período, principalmente nesse ano, mastigar e mastigar, é sobre santidade. É viver uma vida em santidade. Mas eu quero, irmãos, de coração, é que a gente entenda a vida de santidade como uma vida onde eu preciso me posicionar em relação à minha vida espiritual. Porque muitas vezes quando a gente fala de santidade, a gente quer olhar aquilo que a gente não é. A gente precisa saber o seguinte: o que é ou como eu posso viver uma vida santa e dentro do nosso contexto de perfeição cristã, na busca onde o alvo que nós buscamos não é nós, mas o próprio Cristo, como eu vou seguir a minha vida de santidade? Como eu vou viver a minha vida de santidade? Em Hebreus, a gente leu: sem a santidade ou sem a santificação nós não podemos ver a Deus. E aqui, a gente não está trabalhando num conceito de perfeito na sua finalidade de perfeição, mas o seu caminho de perfeição. Entenda uma coisa importante: a nossa vida de santidade, ela é processual. Não é porque eu alcancei um nível hoje que está bom hoje. Eu preciso viver algo amanhã. Então, eu não posso, de forma alguma, achar que já é e não buscar mais. Eu tenho que entender que o que é agora não é amanhã. Então, eu preciso subir de níveis. Ele é processo. Ah, mas fulano já chegou ao patamar disso. Não, ele chegou a um patamar legal, está um líder legal, está uma pessoa legal, mas ele precisa avançar mais. Sabe aquela ideia do tá bom, mas pode melhorar? Pronto. Santidade é isso. É uma busca constante pela perfeição cristã, que parte do nosso desejo no coração de buscar cada vez mais a Deus. Mas na medida em que eu busco mais a Deus, eu percebo que tenho que buscar mais a Deus, e na medida que eu estou me relacionando com Deus, eu preciso olhar para aquelas pessoas que precisam de uma palavra de salvação. Então eu preciso vincular a minha vida de santidade à missão que Deus me dá. Eu preciso vincular a minha vida de santidade ao dom que Deus me dá. Por exemplo, aqui nós estávamos com a Catherine e com o Davi.
Então aqui, no dom da música, no dom da adoração, no dom, o Senhor, Ele nos dá algo que nós precisamos buscar mais e mais. Os meninos estavam ali na transmissão, estavam ali no processo, a vida deles também. Mas ele não está na frente, não importa, veja, porque muitas vezes a gente acha que é o pastor quem está na frente, mas é toda a igreja, mesmo quando a gente não está aparecendo. A nossa vida de santidade, ela é muito mais do que apenas, ela precisa estar vinculada ao dom que Deus nos deu. Porque ela é sempre relacional. A gente precisa mostrar isso, porque muitas vezes as pessoas olhavam a santidade, veja só, uma vez as pessoas se convertiam, né? Por exemplo, a mulher usava calça e não podia mais usar calça. A vida de santidade estava ligada ao costume de mudar para a saia. O coração continuava o mesmo, mas o estereótipo visível dizia assim: aquela mulher é uma mulher santa, porque estava, veja, a santidade, a nossa santidade, ela não é estereotipada, ela precisa ser uma santidade de coração. A transformação vem de dentro para fora. É o que eu falei, o que o Wesley falou, que eu repeti no domingo. A salvação nos tira do mundo, a santidade tira o mundo de dentro da gente. Dá para entender isso, não? Porque muitas vezes a pessoa estava até estereotipada, até muito aquela ideia do terno e gravata, né, do terno e gravata, mas o coração estava podre. O que Jesus vai dizer sobre sepulcro caiado? Não adianta o túmulo estar bem bonito por fora e lá dentro só tem gente morta, gente podre. A nossa santidade, ela não pode ser apenas visual, ela precisa ser profunda, ela precisa estar no coração. Amém? Tudo bem, irmãos? Então a gente precisa entender isso. E muitas vezes o cara se convertia, mudava de roupa e nem falava com a família, porque ele achava que a família era pecadora. E ele era santo, e aí ele nem falava com a família. Tinha festa da família, ele dizia: eu não quero saber. E aí a família, no lugar de se aproximar de Deus, o que fazia? Se afastava de Deus. Porque essa ideia de separado, e uma das traduções para ser santo, é separado. Veja, quando não é separado, a ideia de sair, estar separado das pessoas. Veja, na Idade Média, se tinha a ideia de viver no mosteiro, de se separar-se do mundo e se santificar ali dentro. Mas fala assim, a nossa santidade não é uma santidade de separação, ela é uma santidade que busca a Deus e vai se relacionar com as pessoas. Eu não sei se você lembra dos montes da transfiguração. Pedro, Tiago e João sobem lá para o monte da transfiguração com Jesus. Ali há um movimento, um mistério extraordinário. Moisés, Elias aparece, uma coisa louca lá, uma coisa extraordinária. Pedro diz assim: vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. É claro, num luminoso, numa ideia fantástica e misteriosa do monte da transfiguração. E Jesus diz o seguinte: olha, não é isso que a gente quer. Era necessário estar no monte. Veja, a nossa santidade, como ela é relacional, ela é necessário a gente viver o mistério, mas é necessário a gente descer o monte e saber que tem um gadareno que está endemoniado e que precisa que a gente expulse esse demônio dele para que ele seja liberto. Percebe? Não é uma santidade que vai... não quero me relacionar com um pecador. Veja só, essa ideia de que a nossa santidade precisa influenciar. Então a pessoa olhar para você e dizer assim: olha, o fulano era uma pessoa diferente, era uma pessoa totalmente, sabe, e hoje está diferente. Por quê? Porque a santidade de Deus está nela. Ela é totalmente relacional. Ela não é algo que nos tira. Veja, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz assim: olha, eu não peço que tires do mundo, mas eu peço que guarde do mal.
Então, a ideia de relacionamento, ela está ligada àquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, no seu trabalho, como é que você vai mostrar a santidade de Deus? É a pessoa olhar para você e dizer assim: fulano é uma pessoa totalmente diferente. O que é? É Deus fazendo algo que ninguém pode fazer. Percebe? Então, a gente precisa perceber a santidade a partir da nossa vida. Ela está vinculada à nossa vida. Ela está na dimensão da vida. Ela vai no profundo do mistério, mas ela desce para esse contato visual, pessoal, relacional com o outro. No dom que Deus nos deu, no ministério que o Senhor nos deu, no relacionamento com a família, no relacionamento com a escola ou com a faculdade, no relacionamento com as pessoas, com a vizinhança, tudo precisa mostrar essa questão da santidade. E aí eu quero dizer para vocês que esse texto de Isaías, ele é extraordinário, para poder a gente perceber isso. A primeira coisa é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há uma revelação de Deus sobre a vida de Isaías, que era um profeta do templo. Ele estava no templo. Eu fico pensando, irmãos, o quão desprovido de presença era o templo. Porque era um profeta do templo e nunca viu a presença do Senhor. E aqui é uma manifestação clara da presença de Deus. Veja, e a gente precisa ter claramente essa percepção. Eu tenho falado muito sobre percepção da presença de Deus. Ali Isaías tem uma percepção clara da presença de Deus. Há uma manifestação da presença de Deus. Há uma manifestação da presença de Deus em Josué. Há uma manifestação da presença de Deus sobre a vida de Abraão. Há uma manifestação sobre a vida de Moisés. Há uma manifestação sobre a vida de Gideão, sobre a vida de Samuel, quando ele ouve Samuel, Samuel, e ele acha que é o sacerdote, e na verdade era Deus falando. Então a gente precisa ter uma percepção clara da presença de Deus. E aqui há uma clareza. Veja que coisa interessante, irmãos. Isaías, veja, não depende de Isaías para que Deus se manifeste. Apesar de Isaías, Deus se manifestou naquele lugar. Que muitas vezes a gente vai dizer assim: depende. A palavra do Senhor diz o seguinte: tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está presente. Mas se 2 ou 3 reunidos no nome está com a cabeça lá na China, não tem percepção de presença de Deus. É apesar de nós. Tem uma música que diz, quando o Jordan que canta muito essa música: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sabe, Deus é muito além daquilo que nós imaginamos ou daquilo que nós pensamos. Deus vai muito além daquilo que nós somos, ou daquilo que nós temos, ou daquilo, sabe, a gente precisa ter uma certeza de que Deus se manifesta. Agora, nós precisamos, e aí tem uma coisa importante que eu vou sugerir para vocês. Peça assim: Senhor, me dá sensibilidade no teu espírito para ter percepção da tua presença. Porque quando a gente está na presença de Deus, irmãos e irmãs, a gente quer ver todo o ambiente, todo o movimento, mas a gente não se concentra para dizer assim: Senhor, me dá sensibilidade. Teve uma época aqui na igreja que eu vinha, era um momento de domingo, e eu não aproveitava o culto. Hoje eu pego, sento, falo com quem tem, logo no início, vou falando com todo mundo, mas eu sento e vou adorar o nome do Senhor. Mas teve uma época que eu ficava andando para um lado, fazia uma coisa, fazia outra, assim. Eu cheguei e falei assim: Senhor, eu não quero chegar e não usufruir da tua presença. Principalmente quando você está envolvido com muita coisa. Então, mesmo quando a gente, sabe, irmãos, se a gente estiver na transmissão, se a gente estiver aonde quer que seja, na porta, na recepção, aonde estiver, nós precisamos ter percepção, sensibilidade da presença de Deus, porque senão vai ser
serviço pelo serviço. Por isso que aqui há uma percepção clara da presença de Deus, porque Deus é santo. Veja, a manifestação de Deus é santa. Ele é digno. E quando eu tenho essa sensibilidade e eu percebo, o que é que eu vou fazer? Eu vou me render a Ele. Deus está presente. Eu gosto muito de contar a história de uma criança, uma amiga minha, não aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga minha, uma meninazinha de 5 anos, depois do culto, quando terminou o culto, ela foi lá, era pastora, minha amiga, e essa criança perguntou assim: pastora, é verdade que Deus está aqui? E a pastora disse: sim, é verdade, Deus está aqui, ó, olha só. Aí a menina fez assim: uau! Sabe, irmãos, a gente parece que perde essa sensibilidade do uau na presença de Deus. Porque a gente se preocupa com tanta coisa, menos usufruir da presença de Deus. Ter essa sensibilidade. E aqui em Isaías há uma manifestação clara de um Deus que é santo. E aí essa ideia de perceber e ter sensibilidade da presença é saber que Ele é santo e que nós precisamos dele para ser santo. Sede santo como meu Pai é santo, sede santo como Deus é santo, como eu sou santo, diz o Senhor. E nessa ideia fantástica do mistério de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus, o que é que Isaías percebe? Ele diz o seguinte: eu sou pecador. E aí ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que vai acontecer? Então a primeira coisa que ele percebe é o seguinte: eu vou morrer porque eu sou pecador. Mas tem uma coisa para mim fundamental aqui, e é uma chave para a gente, é reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. É reconhecer que de vez em quando a gente vacila. E que nós precisamos reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou perdido se não for a Tua presença. Senhor, eu estou claramente morto se não for o Senhor. Eu gosto de lembrar do Salmo 124, que diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os egípcios ou o mundo nos teriam engolidos vivos. Então esse reconhecimento daquilo que nós não somos e daquilo que Deus é. Irmãos e irmãs, entenda isso claramente. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Sabe, nós adoramos, a adoração é atributo, é tudo que é atributo de Deus. Grande é o Senhor e mudigno de ser louvado. A Ele a honra, a Ele a glória. Aí quando eu parto para o louvor, te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, por tudo que Tu fez e fizeste e continuará a fazer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Sabe, o louvor, ele está na área daquilo que Deus faz. A adoração está na área daquilo que Deus é. Por isso que Deus é adorado independentemente do que Ele faz ou do que Ele não faz em minha vida. Ele não é adorado porque Ele deixou de fazer ou fez, ou só porque ele não fez, Ele não é adorado. Ele é adorado mesmo se Ele não fizer. Então, na nossa santidade a gente precisa entender, ou na nossa perspectiva de santidade independentemente do que está acontecendo comigo, Ele é adorado. Por isso, irmãos, que no velório a gente adora o nome do Senhor. Entende? Se a gente estiver no velório, se eu estiver no velório da minha mãe, Ele é digno de ser adorado. E dependendo da perspectiva de vida, eu vou louvar o Senhor porque ela passou o tempo. Veja, é a perspectiva de que nós vemos aqui. É claro que vai ter a saudade, vai ter o consolo, mas eu preciso entender que a adoração está além daquilo que Deus faz ou daquilo que Deus não faz. Nós adoramos pelo que Ele é, nós louvamos pelo que Ele faz.
Por isso que no culto nós adoramos e nós louvamos. Nós entramos para adorar, nós louvamos porque Deus está fazendo. Mas veja, a nossa vida de adoração e louvor, ela continua a pesar a partir do culto. Porque muitas vezes a gente acha que nós só viemos para a igreja para louvar e adorar o nome do Senhor. Aí a gente precisa entender que a nossa forma de viver em santidade, de servir, também é uma forma de adorar e louvar o Senhor. A gente não pode deixar e fechar numa caixa. E por isso Isaías reconhece que ele não é nada, mas Deus é. E ele reconhece que sem Deus ele estaria morto. Na verdade, é um reconhecimento daquilo que o homem é sem Deus. Só que aí a gente vem para um terceiro ponto aqui, é que Deus olha para Isaías como olhou para a gente. Ele não vê um condenado, ele vê uma pessoa que pode ser salva. E aí por isso que a gente não pode desvincular, irmãos e irmãs, a nossa vida com a graça de Deus. E aí quando ele vem, ele toca, e aí ele toca com uma brasa viva. Essa ideia da brasa viva, ela é muito positiva. Ela é muito positiva, porque ele toca os lábios. E aí a gente precisa entender que o profeta sem uma boca santa, ele não é nada. A profecia, ela é fala. Então, quem sabe aqui, né, o Senhor poderia tocar nos lábios de quem canta, ou tocar nas mãos de quem toca, ou tocar nos lábios de quem prega, ou tocar nas mãos de quem serve. Sabe o que Deus está dizendo assim? Olha, eu estou purificando a tua profecia. Você vai falar. É tão tal que ele vai pedir para ele falar: olha, se você se distanciar de Deus, vocês estão mortos. Vocês vão ficar desolados. Porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Veja o que Deus está dizendo assim: olha, vocês não estão me vendo, vocês não estão podendo adorar. Vocês não estão ouvindo, vocês não estão podendo louvar. Por quê? Porque vocês esqueceram de tudo que eu fiz. E aí é necessário o profeta para levantar e dizer: vocês estão se distanciando de Deus. E o profeta vai dizer o seguinte: olha, aquele que se distancia de Deus, a sua realidade é morte, é desolação. Porque ele vivenciou isso. Ele falou assim: olha, sem Deus eu estou perdido, eu vou morrer agora. Porque eu sou um homem, veja só. E aí é um profeta que está dentro do templo, não é alguém que está fora não. Mas mesmo assim ele diz assim, veja que o ofício religioso e a percepção da presença era totalmente diferente. Era um homem religioso da época, mas mesmo assim totalmente distante da presença de Deus. Mas Deus vem não com um espírito de condenação, mas de salvação. E Ele toca. Irmãos, isso é muito importante para a nossa vida de culto. Isso é muito importante para a nossa vida de santidade, porque o nosso olhar muitas vezes é de condenar o outro. E Deus está dizendo assim, olha, é a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Deus está dizendo para Isaías: eu não estou aqui para te matar, eu estou aqui para te salvar. Mas eu estou aqui muito mais do que isso, eu estou aqui para usar a sua vida. E vem um quarto ponto, que para mim isso é muito claro. Quando há manifestação da presença de Deus, quando há ação de Deus sobre as nossas vidas, há disponibilidade para fazer a missão. Porque a nossa santidade, ela não está vinculada apenas ao templo. A nossa santidade está vinculada à missão. E quando Deus diz: a quem eu enviarei, veja, aquele homem que achava que ia morrer, que não servia para nada, que era pecador, ele diz assim: envia-me a mim. Eu estou aqui disponível para fazer a tua vontade. Então toda manifestação cultica, celebrativa, ela é sempre uma celebração de envio. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, mas daqui a pouco nós vamos finalizar o culto. E na medida que nós finalizamos o culto, você está sendo enviado
para manifestar o poder de Deus sobre a sua vida. Então, essa é a ideia clara de que nós temos e precisamos viver uma vida de santidade que vá além da prática religiosa. Por isso, Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas pessoas dizem: eu não sei falar. Aí o Senhor coloca a palavra na boca. Eu não sei fazer. Aí o Senhor diz assim: você tem talento. Eu não sei como você tem recursos para fazer isso. Veja, é tudo aquilo que muitas vezes a gente coloca que não sabe, e o Senhor está dizendo: eu estou te dando isso para você fazer. Porque toda manifestação que vem de nós, de fato não vem de nós, é o Espírito que se move através de nós. Por isso que nós precisamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Veja, irmão, irmã, na presença de Deus, quando o Senhor toca na sua vida, quando você entende que você é de Deus, não tem nada que você não possa fazer. Mesmo que seja um dom que dure um dia, Ele vai te dar esse dom, para que a glória dele se manifeste sobre a sua vida. Sabe, é quando o Senhor está mexendo com você para você trazer uma palavra para uma pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra. Na sua mente, na sua cabeça, você está dizendo assim: ai meu Deus, eu estou com vergonha de falar isso, como é que essa pessoa vai ouvir esse negócio? Mas o Senhor está falando, e aí você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque você achava que a pessoa não vai. Sabe, irmãos, quando a gente entende que nós podemos ser usados por Deus para abençoar pessoas, a gente não vai ter dificuldade de abrir a nossa boca, ou de orar, ou de trazer uma palavra de vida, ou fazer algumas coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que nós precisamos dizer: eis-me aqui, envia-me. A gente não pode achar que a nossa vida de santidade é apenas para frequentar a igreja de domingo ou dia de terça. A nossa vida de santidade é para que a gente participe da missão de Deus. Agora nós estamos participando da missão de Deus, e quando nós sairmos daqui, nós iremos participar da manifestação da missão de Deus. É um processo contínuo de manifestação em lugares diferentes, mas aonde a planta dos teus pés pisar, ali é lugar de bênção. Então, a nossa vida de santidade está vinculada à vida, não está vinculada a momentos. A nossa vida de santidade está vinculada ao nosso cotidiano, não está vinculada à agenda. Porque muitas vezes vai dizer: ah não, domingo que é dia do Senhor. Aí a gente está dizendo assim, ó: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu fico pensando que quando as pessoas dizem que domingo é o dia do Senhor, os outros dias de semana era dia o quê? Do capeta? E aí se fazia tudo que não podia fazer? Mas no dia do Senhor, aí eu me tornava santo. Não é isso que a gente... A nossa santidade vai e ultrapassa essa ideia religiosa. Ela precisa ser contínua. Então, que nesse tempo, irmãos e irmãs, nós aprendamos a partir desse texto. E nós não só aprendamos, mas também compartilhemos com outras pessoas que nós precisamos dessa vida de santidade a partir não de uma agenda, mas da própria vida. Então, que Deus manifeste a sua glória e o seu poder sobre nós.